Oi pessoal, tudo bem? Bom, estamos de volta então aos nossos vídeos, né, de estrutura da matéria. Dessa vez eu vou mostrar para vocês um vídeo sobre modelos atômicos. Vamos falar um pouquinho do avanço natural que aconteceu de um modelo para o outro, né? E tentando correlacionar isso com aqueles vídeos anteriores que vocês viram sobre as limitações da física clássica, né? Sempre citando esse ponto, enfatizando esse ponto, até finalmente chegar na física moderna. Então a gente vai acompanhar a evolução dos modelos atômicos em função, né, do aparecimento da física quântica, ok? Bom, então nosso primeiro modelo, né, não adianta falar do modelo de Thomson, de Rutherford, de Bose, sem falar, óbvio, do modelo de Dalton. O modelo de Dalton, a gente sabe, a gente lembra bem, né, o modelo da esfera maciça, indivisível, né, e aquele nome do átomo, né, que vem lá da Grécia Antiga, né, permanece. Não tem problema nenhum da gente continuar usando esse nome, né, e a comunidade científica usou sempre esse nome, apesar da palavra não representar exatamente o seu significado como a gente conhece hoje, né? Átomo significava exatamente uma parte indivisível, né, da matéria. E hoje a gente sabe que o átomo é divisível, a gente tem várias partículas lá dentro. Bom, o modelo de Dalton ele era bem simples de uma maneira geral, né? E ainda assim representou um avanço na época, né, no século XVIII. Mas, efetivamente, para a nossa mudança da física clássica para a física quântica, a gente tem que começar a tratar a partir do modelo de Thomson, né? E o modelo de Thomson, ele já tem um aspecto, uma característica importante, que é a parte elétrica, né? A natureza elétrica do átomo. Então, a gente viu no primeiro vídeo exatamente, a gente falou muito sobre a natureza elétrica da matéria, né? Como é que a matéria é constituída de uma forma geral. E agora, falando especificamente, já que vimos essas características, vamos falar especificamente do átomo. Então, como é que era o átomo de Thomson, né? Então, o Thomson propôs, né, que os elétrons eram carregados negativamente, né? Já se sabia isso, e que eles estavam localizados, né, numa distribuição contínua de carga positiva, né, de forma esférica e de raio de cerca de 10 a menos 10 metros, ou seja, um angstrom, né? Então, devido à repulsão mútua entre os elétrons, eles estariam uniformemente distribuídos nessa esfera positiva. Essa ideia, né, de ter uma massa positiva com seus elétrons ali incrustados, fez o próprio Thomson dar o apelido de plum pudding, né, de pudim de ameixas. Esse termo, com certeza, vocês já viram em livros mesmo do ensino médio, já estão acostumados, né, com esse termo. O Thomson ganhou, em 1906, o Prêmio Nobel, né, e basicamente não pelo seu modelo especificamente, mas pela descoberta que o seu modelo levou, que é exatamente a razão carga-massa do elétron, tá? Então vamos pensar qual é o problema existente no modelo de Thomson. Qual foi a necessidade para a gente avançar, né, desse modelo para um outro? A gente sabe que os elétrons, né, num átomo no estado fundamental, eles têm que estar fixos, né, numa posição de equilíbrio. Tá? Essa era a ideia, obviamente, do modelo de Thomson. O modelo de hoje a gente sabe que os elétrons não estão fixos, né? No estado excitado, eles teriam energia suficiente para vibrar em torno dessas posições de equilíbrio, né? E segundo a teoria do eletromagnetismo, isso seria um problema, porque um corpo carregado e acelerado emite sempre radiação eletromagnética, ou seja, um átomo estaria sempre emitindo radiação eletromagnética. E isso não é verificado experimentalmente para qualquer tipo de átomo, né? Então, isso era um problema que o Thomson, né, dentro da sua teoria, do seu modelo, né, não conseguiu explicar, né? E isso era um problema da física clássica com relação ao modelo de Thomson. Por que isso?
porque a física clássica tinha dificuldade de explicar fenômenos relacionados a elétron, né? A gente já viu isso anteriormente. Então, já que eu estou agora com um modelo que trata de elétrons, né, eu não consigo mais usar a física clássica, né? Então, vamos pensar, um elétron se move numa órbita circular estável dentro do raio do átomo de Thomson, né? E gira com determinada frequência e emite com essa mesma frequência. Então, olha que ideia estranha, né? Então, se supusermos um raio diferente para a esfera de carga positiva, teríamos uma frequência, então, diferente também. O fato de um átomo de hidrogênio, segundo Thomson, ter apenas uma frequência de emissão característica é conflitante com um grande número de frequências diferentes observadas no espectro de hidrogênio. A gente vai ver mais adiante que o espectro de hidrogênio dá várias linhas, né, de emissão, ou seja, tem várias frequências correspondentes a essas emissões. E isso, então, era conflitante, né, com a ideia desse modelo. Bom, basicamente, o que aconteceu? Vem o modelo de Rutherford, né, já alguns anos depois. O modelo de Rutherford é importante porque ele trata do espalhamento de partículas alfa, né? Então, partículas que também estão carregadas, assim como o elétron, né? E o modelo de Rutherford vai ser importante no desenvolvimento do que a gente vai chamar de física nuclear, né? A partir daí vem a ideia, o conceito de núcleo, tá? Então, o que havia de diferente entre o modelo de Rutherford e o modelo de Thomson, né? O Rutherford já havia ganho um prêmio Nobel, né, em Química, em 1908, quando ele havia proposto esse modelo, por várias experiências que já havia feito. E em 1911, finalmente, veio essa análise de experimentos sobre o espalhamento de partículas alfa em lâminas de ouro, né? Vocês provavelmente também já ouviram falar, viram algumas figuras em livros de ensino médio, né, sobre esse experimento da lâmina de ouro. Nós mesmos já havíamos conversado sobre isso lá na Química Fundamental, lá no Fundamentos de Química, né? Vocês talvez lembrem disso. Bom, se não lembram, deviam lembrar, né? Vamos lá. Então, o que o Rutherford mostrou? Ele mostrou que, em vez de estar espalhado por todo o átomo, né, aquela massa positiva tinha que estar concentrada num lugar, né, numa região que, na verdade, era considerada muito pequena em relação ao tamanho do átomo, e essa região era chamada de núcleo, né? Passou a ser chamada, então, de núcleo, tá? Então, daí, como eu disse, nasce a física nuclear. Como é que era o experimento de Rutherford? Basicamente, o que a gente tem é uma fonte, né, de partículas alfa, de elementos diferentes, né, mas normalmente com algum emissor, cádmio, enfim, né, algum elemento que vai emitir essas partículas. Essas partículas são colimadas através de um diafragma, ok? E se chocam com uma folha bem fina de ouro, tá? Ao se chocar com essa folha de ouro, as partículas vão para tudo que é lugar, né? Elas desviam, né, as suas trajetórias e se chocam no final com uma placa, né, um anteparo de sulfeto de zinco, onde ela vai ser registrada nesse sulfeto, né? É como se fosse uma chapa fotográfica e vai registrar o choque das partículas nessa folha, nessa chapa de sulfeto de zinco, tá? Bom, basicamente, esse sulfeto de zinco, como eu disse, funciona como um filme fotográfico, e o mais importante aí é observar, exatamente nessa ilustração aqui, né, que eu estou mostrando para vocês, que a maioria, né, a grande maioria dessas partículas passava direto pela folha de ouro. O que isso significava? Significava que, na verdade, o átomo, de uma forma geral, os átomos, né, que compunham essa folha de ouro, eram um grande vazio, né? Você tinha regiões muito pequenas, comparados a todo o tamanho do átomo, né? Para a gente imaginar, seria, fazendo uma analogia grosseira, o núcleo é uma bola no centro do Maracanã,
né? E o Maracanã todo é o átomo. Tá? Então o núcleo é aquela bolinha, né? A bola de futebol lá no centro do Maracanã. Tá? Mesmo para quem nunca foi no Maracanã, dá para ter mais ou menos a dimensão do que eu quero dizer, né? Bom, algumas partículas desviavam a sua trajetória a passarem perto desse núcleo. Por quê? Porque a partícula alfa é carregada positivamente, então ao passar perto do núcleo ela desviava ou se chocava com o núcleo e refletia de volta, né? Então, nessa história toda, o Rutherford, ele conseguiu observar, né, que ele conseguiu ter a dimensão, inclusive, de tamanho de átomo, né? Isso foi importante para a época, né? Não existia ainda muito essa dimensão com relação a raio de núcleo, nada disso, né? E foi importante para entender como era a disposição dos elétrons ao redor, né, desse átomo. Então, a existência, né, de uma probabilidade pequena, porém não nula, né, para o espalhamento em grandes ângulos, ela não podia ser explicada no modelo de Thomson, né? O modelo de Thomson, só para a gente lembrar, toda a esfera era positiva, com os elétrons lá dentro dessa esfera, né, ou na superfície também dessa esfera. Tá? Foi praticamente o acontecimento mais inacreditável que aconteceu em minha vida, né? Isso, relatos do próprio Rutherford. Nesse modelo, as cargas positivas do átomo, né? Ou seja, carga positiva está indicando basicamente toda a massa do átomo, né? Que massa do elétron em relação ao restante ali das cargas positivas, né, os prótons, é desprezível, né? Então, todas as cargas positivas desse átomo são supostamente concentradas numa pequena região chamada núcleo, né? E devido à forte repulsão coulombiana, as partículas alfa poderiam então ser desviadas, né? A estimativa do raio do núcleo atômico, a partir daí, foi de 10 a menos 14 metros. Tá? Então, realmente, uma diferença grande, né? Isso é a estimativa para o raio do núcleo, né? 10 a menos 14, e o raio atômico em torno de 10 a menos 10 metros. Né? Muito grande a diferença. Bom, ainda assim existia um problema também com o modelo de Rutherford, né? Que era acerca da estabilidade do átomo. Então, se supusermos que os elétrons em um átomo são estacionários, né, não existe uma forma de impedir que eles se choquem contra o núcleo. Tá? Por quê? Né? Tem uma carga positiva, né, no núcleo, a carga negativa, se ela está parada, não importa a distância ali, né, vai estar relativamente próximo, um vai atrair o outro e efetivamente essa carga negativa vai se chocar contra o núcleo. Então o átomo não existiria. Né? Da mesma forma, se a gente imaginar que o elétron está circulando em torno do núcleo, em órbitas como no modelo do sistema solar, os elétrons carregados estariam constantemente acelerados. Né? Bom, do modelo eletromagnético, né, a gente tem que isso seria, na verdade, essa energia irradiada seria produzida às custas da energia cinética, o que novamente levaria ao choque do elétron contra o núcleo, né? Porque basicamente eu teria um colapso, e esse colapso elétron-núcleo aconteceria em cerca de 10 a menos 12 segundos. Né? O elétron está lá circulando, ele vai entrar numa espiral e se chocar contra o núcleo. Tá? Então, o espectro contínuo da radiação emitida não estaria de acordo com o espectro discreto, o espectro descontínuo que é emitido pelos átomos. Então, por que eu estou falando tanto de espectro? Né? Porque já se tinha uma noção, já se conhecia os espectros atômicos, né? Os espectros discretos emitidos pelos átomos. Vou comentar sobre isso, ok? E essa teoria, esses modelos, né, de Thomson e de Rutherford não estavam efetivamente explicando o comportamento observado nesses espectros. Tá? E daí, então, surge o modelo de Bohr, né, que vocês já devem ter ouvido falar, como o modelo de Rutherford-Bohr. Por que Rutherford-Bohr? Porque
O Bohr, na verdade, aproveitou o modelo de Rutherford, né? Ele aperfeiçoou o modelo de Rutherford, incluindo o elemento quântico, né? Ou seja, quantizou a energia dentro do átomo. E aí, isso foi importante em criar um modelo atômico que fosse mais coerente com a teoria que estava surgindo, ok? Bom, então, como eu falei, né, tô falando aí de espectro contínuo, espectro descontínuo, né, mas vamos abrir então esse parênteses e explicar um pouco o que são esses espectros atômicos, ok? Bom, a radiação eletromagnética, né, ela consegue ser captada e a gente consegue observar, né, uma certa frequência, um certo conjunto de cores, ok? Então a gente já viu, né, em alguns vídeos anteriores o que é o espectro eletromagnético. Esse conjunto de cores que a gente observa está em que região do espectro eletromagnético? Aquela região pequena que vai ali de cerca de 400, né, até 700 nanômetros. Então essa pequena região, né, do espectro visível, que a gente chama, é aquela região do espectro onde a gente consegue identificar as cores. Todas as cores que a gente vê estão aí, né? A gente consegue identificar por causa do seu comprimento de onda, né? Ou por causa da sua frequência. Ok? Bom, a luz, né? A luz solar, que a gente chama de luz branca, né? Quando ela passa por um prisma, ela é decomposta, né? E mostra para a gente uma sequência de cores, que é aquele degradê que a gente vê das cores do arco-íris, né? Que vai lá desde o vermelho, né? Vai passando para o azul, o verde, o amarelo, né? Laranja, até chegar no roxo, né? Roxo, violeta, e aí depois vai para a região do espectro que é o ultravioleta. Então, essa sequência de cores, né, que a gente diz que são as 7 cores do arco-íris, né, esse degradê aí de cores, é a decomposição da luz branca, né? O arco-íris acontece exatamente quando essa luz do sol bate em alguma poça d'água, alguma coisa assim, que faz esse efeito do prisma e reflete isso no espaço, tá? Bom, da mesma forma que existe esse espectro, que a gente chama de espectro contínuo, né, porque existe uma continuidade de cores, existe também o espectro descontínuo, ok? Aquele espectro que eu chamo de discreto. Esse espectro discreto é o espectro da emissão de cada elemento, né, de cada átomo dos elementos químicos, ok? Então, cada elemento, né, tem o seu espectro descontínuo, que funciona basicamente como uma impressão digital de cada elemento. Eu consigo identificar o elemento observando qual é o padrão do espectro descontínuo que ele emite, tá? Então, cada um desses comprimentos de onda que a gente está vendo nessa figura é chamado de linha, né? E cada átomo, como eu estou falando, tem o seu espectro característico. Então a gente pode ver que o hidrogênio, por exemplo, tem um espectro com poucas linhas, né? O hélio já várias linhas, embora seja ainda, né, um elemento com poucos elétrons, né? A gente sabe, o hélio é o quê? A distribuição dele é um S2, né? Tem só, né, 2 elétrons ali na história. Então, o que acontece para ter tantas linhas na sua emissão, né? O neônio já várias, mercúrio ainda mais, né? Observe que alguns desses elementos, como tem mais linhas, muitas delas a gente não consegue nem identificar uma separação, né, entre elas. E todo o restante, todo o fundo do restante do espectro é preto, né, porque não existe ali nenhuma emissão de nada, né? Então é um fundo preto, né? O preto é o quê? É exatamente a ausência de cor, ok? Bom, então vamos falar especificamente do espectro do hidrogênio, né? O espectro do hidrogênio é relativamente simples, porque só existe um elétron. Obviamente esse espectro é referente ao elétron, né? Às excitações eletrônicas que eu estou falando, tá? Não vou tratar de núcleo agora, ok?
Então, observe, tem algumas designações para as linhas, né, desse espectro do hidrogênio. Então, eu tenho a primeira linha aqui, que é chamada de H-alfa, cai na região de 656 nanômetros. Tá? Aqui nessa ilustração, vocês podem ver 6.562,8, porque está em angstrom, né? De angstrom para nanômetro, 10 a menos 10 para 10 a menos 9, então anda só uma casa decimal, né? Então 656 nanômetros, ok? É o valor do comprimento de onda. Então, essa primeira linha, ela tem emissão de cor vermelha. Depois você vai andando aqui, 486 nanômetros, é o H-beta, azul. 434, o H-gama, né? Depois 410, o H-delta, e por aí vai, chegando à região do violeta, até a última linha que consegue se identificar, que é 364,5, lá na região do ultravioleta próximo, né? Ou seja, quase chegando realmente no ultravioleta. Tá? Então, o espaçamento entre essas linhas vai diminuindo, né, continuamente, até que elas converjam, né, para o limite da série em 3.645,6 angstroms ou 364,5 nanômetros. Tá? A regularidade, né, desses espectros de linhas do hidrogênio, né, fez com que vários cientistas buscassem um padrão, né, e esse padrão começou a ser observado, né, através de fórmulas, né, para descobrir o comprimento de onda, prever esse comportamento, né, do comprimento de onda. E um desses cientistas foi o Balmer, em 1885, que chegou a essa fórmula que a gente vê aqui, né, cujas unidades estão em angstroms, né? E esse 3.646 é exatamente o limite que a gente viu da convergência da série do hidrogênio. Tá? Onde N era igual a 3 para o H-alfa, né, que é a primeira linha lá do hidrogênio, N igual a 4 para o H-beta, N igual a 5 para o H-gama e por aí vai. Então essa fórmula é capaz de prever o comportamento, né, do comprimento de onda das 9 primeiras linhas da série. E vários outros cientistas foram observando esse comportamento e desenvolveram fórmulas semelhantes para regiões, né, específicas do espectro eletromagnético. Né? A maior parte da identificação dessas séries foi feita pelo Robert Rydberg, em 1890, que considerou o recíproco, né, do comprimento de onda das linhas, ao invés do seu próprio valor. Então, essa fórmula de Rydberg é importantíssima para a gente. Observa que ela fala desse Ni barra, né? A gente já falou, o Ni barra, ele é o número de onda. O que é o número de onda? É 1 sobre comprimento de onda, né? É o recíproco do comprimento de onda. E isso seria, então, igual à constante de Rydberg, que é esse RH que a gente vê aí, né? Desenvolvida para o átomo de hidrogênio, mas é uma constante geral, né? Que multiplica 1 sobre 2 ao quadrado menos 1 sobre n ao quadrado. Tá? Esse RH, a constante de Rydberg para o hidrogênio, é de 109.677 centímetros a menos 1. Né? Normalmente a gente coloca em centímetros a menos 1 ou em metros a menos 1, como aparece aqui. Ok? Então a gente pode ver nesse outro slide as fórmulas, a partir da fórmula de Rydberg, né, a série de Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, Pfund, né, na faixa específica de comprimentos de onda. Né? E a gente observa que o que vai mudando nas fórmulas é exatamente o valor de N, né? Onde começa o valor de N. Que N que é esse, gente? Qual esse valor de N aí? Quem é esse N nessa história, nessa fórmula? Basicamente, o N é aquele número quântico principal. Tá? Então, o N já mostra que existe, né, uma necessidade, né, de introduzir no modelo atômico,
né, uma quantização de energia. Poxa, mas a fórmula de Balmer vem lá de 1895, 85, né? Está no final do século XIX, e Planck já está vindo com aquela história toda de quantização de energia a partir de 1900, né? E tudo está se formando ali, né, nessa virada do século XIX para o século XX, ok? Então, o modelo de essa mudança, né, do modelo de Thomson para o modelo de Rutherford e modelo de Bohr acontece muito rápido, né, nessa transição também da física clássica para a física quântica.